abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que eles ao menos pudessem tocar a hora do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Eu imagino, irmão, o medo dos discípulos. É interessante porque eu anotei aqui Marcos 4,35 também, que fala de Jesus acalmando a tempestade. E há uma diferença nos dois textos. E nesse texto aqui, Jesus ele dispensa os discípulos, manda eles entrar no barco e ir para a outra banda da margem do rio. Mas Jesus ele vai para o monte, ele não entra a princípio dentro do barco, ele vai para o monte orar. Porque quando Jesus vai para o monte orar, ele fica muito tempo fora. E a Bíblia diz que depois Jesus, quando volta para ir ter com os discípulos, o barco dos discípulos já estava muito longe da margem do rio. E Jesus anda, então ele anda muito sobre as águas para chegar até o barco onde os discípulos estavam. E no capítulo de Marcos 4,35 é diferente a história, porque Jesus ele não dispensa os discípulos para irem entrar no barco e atravessarem para outra margem do rio. Jesus entra no barco com eles. A diferença, né? E é interessante que nas duas situações Jesus se manifesta do mesmo jeito. Então logo eu entendo que não é preciso Jesus estar no barco ou Jesus estar ausente do barco para fazer o que Jesus tem que fazer. De verdade, Jesus estava treinando a fé daqueles discípulos nos dois capítulos. Jesus estava mostrando para eles que se Jesus estivesse no barco, eles teriam medo. E se Jesus estivesse ausente do barco, eles também teriam medo. Deixando para nós um estudo, deixando para nós algo para meditar nessa noite e entender que não importa qual seja a situação que a gente possa estar passando. Mesmo você pensando que Jesus não está no barco, achando que de fato ele não está, ou vendo Jesus dentro do barco, você vai sentir medo, porque nós somos seres humanos. E vai ter situação que a gente vai ficar com medo. Quem nunca sentiu medo, irmão, de alguma situação na vida? Quem nunca passou por alguma coisa na vida e ficou preocupado com o final da história? Porque você não consegue ver só pelos olhos da fé. Você não consegue visualizar, às vezes, carnal, materialmente falando, o que Deus vai fazer no teu futuro. Às vezes você consegue só entender isso se você entrar pelo Espírito e se você colocar sua fé em prática. Aí você vai compreender e entender o que Deus tem preparado para a tua vida. Mais uma vez, o Senhor estava dizendo para aqueles discípulos que Ele estava com eles. Só que aqui, no capítulo que nós lemos, e é o tema dessa noite, para essa mensagem, nós vemos aqui que Jesus deixa-se ausenta dos discípulos, vai para o monte orar, passa um tempo na presença do Senhor. É interessante isso aqui, frisar isso, que Jesus no seu ministério, vira e mexe, ele desaparecia. E sempre que Jesus desaparecia, porque ele estava em oração. Sempre que Jesus se ausentava dos seus discípulos, é porque ele estava em oração. E Jesus está orando no monte, os discípulos já estão dentro do barco. Eu acredito que quando fala da vigília da noite, já tinha virado
o dia passou muito rápido, Jesus não estava presente e os discípulos estavam naquele barco. E a Bíblia diz que chegando à vigília da noite, Jesus começa a andar sobre as águas para ir ter um encontro com os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos, quando vê Jesus vindo sobre as águas, eles sentem muito medo. E é interessante que o versículo afirma que eles pensam que Jesus é um fantasma. Quantas vezes, irmão, Jesus ele está próximo de nós e a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender. Quantas vezes a gente pergunta: Senhor, aonde tu estás? Senhor, aonde o Senhor está nessa situação que eu estou passando? Aonde o Senhor está? Eu não consigo te ver. Irmão, uma coisa interessante que eu aprendi com o Senhor: quando você está passando por uma dor muito grande, você não consegue ver o Senhor, porque você foca na sua dor. Quando tudo que você consegue enxergar é o seu sofrimento, você não vai conseguir ver Deus. Deus está perto de nós no tempo todo. A Bíblia diz que Ele ficaria conosco até a consumação do século. Então, quando eu penso em algum momento da minha história, da minha vida, que Jesus não está comigo, eu estou literalmente enganado. Jesus está comigo. Jesus sempre está com você. Ele nunca vai se ausentar. Uma promessa de Deus dele ficar conosco até a consumação do século. Mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles sabiam que Jesus não estava no barco. Então, logo, quem andaria sobre as águas? Quem teria esse poder sobrenatural de andar sobre as águas se não fosse o Filho do Deus vivo? É óbvio que seria Jesus. Mas quando eles sentem medo, porque a Bíblia diz que o mar estava muito bravo, as ondas estavam muito fortes, e quando você olha para o vento, para a tempestade, você não consegue ver o Senhor. Por mais que Jesus esteja ali, você não vai conseguir ver Deus. Você só vai focar na sua dor, no seu sofrimento. Então o Senhor nessa noite, com essa palavra, vem trazer para mim e para você e dizer: olhe um pouco além, olhe para fora da caixinha, olhe para fora da situação que você está vivendo. Perceba que Jesus, nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu acho interessante, o livro de Esther é um livro, irmão, excepcional. É um livro que você lê ele do começo ao fim e não cita o nome de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso. O livro de Esther não fala do nome de Deus em si, figurativamente, falando diretamente do nome de Deus, mas você percebe a ação de Deus desde o primeiro capítulo daquele livro até o último. Você percebe Deus nos mínimos detalhes. Você percebe Deus intervendo, Deus entrando com providência, Deus dando livramento, Deus protegendo, Deus abrindo porta, Deus matando os inimigos, Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas se você não estiver ligado com o Espírito, você vai ler aquele livro, naturalmente você vai dizer: nossa, que sorte que Esther teve. Mas nunca foi sorte, sempre foi o Senhor. Então Deus está sempre no nosso meio, está sempre na nossa vida, está sempre passeando conosco no meio da fornalha, aonde tem leão. O Senhor Jesus também está presente, Ele sempre vai estar conosco. Então é necessário que a gente comece a olhar para o Senhor e comece a perceber. Os discípulos percebem que há alguém que está andando sobre as águas. É lógico que eles percebem que há uma pessoa andando, mas eles não conseguem discernir se é um homem, se é um fantasma, se é algo sobrenatural. O que estava acontecendo? E eles ficam morrendo de medo. Então é normal no meio da luta sentir medo. É normal no meio da tribulação sentir medo. É normal no meio de um processo sentir medo. Isso faz parte da nossa vida e do nosso crescimento. Mas logo Jesus, percebendo o medo dos discípulos, Ele disse: ei, acalmem, se tranquilizem, sou eu. Sou eu, Jesus, sou eu que estou aqui. Às vezes tem coisa que a gente vai olhar e vai atribuir, não vai dizer assim: nossa, é o diabo que está trabalhando na minha vida. Ah, o diabo, é a macumba, é não sei o que, não é nada. Às vezes é o próprio Deus. E a gente precisa entender isso para ver e entender que é o Senhor. Ah, está dando tudo errado, porque é o diabo. É alguém que faz macumba para mim, é uma situação que não é nada disso. Às vezes é o Senhor. Às vezes é Deus que está trabalhando, porque ali parecia um fantasma. Então a figura não dava para discernir direito bem o que era. Eles imaginavam algo por conta do medo, e o medo faz você criar visões que não existem na tua mente e faz você acreditar naquilo que você está imaginando. Então a Bíblia diz que Jesus, imediatamente percebendo o medo dos discípulos, Jesus olha e Jesus diz: não temas, sou eu. Jesus está dizendo para você: não temas, sou eu. Senhor, mas por que tanta coisa tem acontecido?
Pedro até de Satanás. Sai dele, Tiago. O Tiago falava na boca dele agora. Mas ele não perdia a oportunidade, ele falava. E quando Jesus disse, não tema, sou eu, ele disse, se é mesmo o Senhor, então deixa eu ter contigo. Deixa eu ir ter contigo, deixa eu chegar pertinho com você. Aí Jesus olhou para ele e disse, vem. Às vezes a gente critica as pessoas, Pedro em si, nesse texto, porque a Bíblia diz que Pedro, quando Jesus disse, vem, ele vai. Imediatamente Pedro sai do barco e ele vai e ele começa a andar sobre a água. Você imagina que experiência extraordinária de Pedro, ter a oportunidade de andar com Jesus sobre as águas. Ele andou com Jesus, mas o vento estava muito forte. É interessante que Jesus estava andando sobre as águas. E aqui, no outro texto de Marcos 4:35, Jesus imediatamente, quando é acordado por eles, Jesus diz para o vento, cala-te, aquieta-te. Aqui Jesus não manda o vento se calar nesse momento, não. O vento estava soprando. Pedro está andando sobre as águas. Quanto tempo ele andou? 5 minutos, 10, 15, 20. Eu não sei quantos minutos, eu sei que ele andou sobre as águas. Ele teve coragem. E a gente critica e diz por quê? Porque depois que ele começou a andar, o vento estava muito forte. Acredito que bateu muito forte nele, no rosto dele. Ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Nisso que ele afunda, ele diz, Senhor, não deixa que eu morra. Como quem diz, me salva, me socorre, tem misericórdia de mim. Jesus o tomou pela sua mão e entraram para dentro do barco. Aí muita gente diz assim, andou nas águas, mas afundou, então pelo menos ele andou em você. Tem gente que nem do barco não sai, né? Tem gente que nem tenta para ver. Tem gente que nem diz assim, eu vou fazer, eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar, vai que dá certo. Pedro, ele afundou sim, mas ele teve uma atitude de fé. Ele teve uma atitude, ele saiu do barco, ele saiu da zona de conforto, ele saiu da situação que ele estava e disse, quer saber, já que eu estou aqui mesmo, eu não vou perder a minha oportunidade. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de sair da nossa zona de conforto? Quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de ir mais longe e a gente sente medo? E a gente prefere arriscar, dizer assim, não arriscar e dizer, eu não vou arriscar, vai que está errado, penso que não vai dar certo, e de repente, e pode ser que dê certo. Como que você vai saber se você não tentar? Quantas oportunidades Deus traz para a nossa vida? E a gente às vezes sente medo. Esse dia nós estamos com um canal no YouTube, falando com um canal no YouTube, estou chique, velho. Me respeita, eu sou mulher do YouTube agora. Aleluia. @Eliane Eugênia. Entra lá, se inscreve, deixa like, deixa comentário, pede oração, vai ser dentro de Deus. E eu estava vendo, o irmão Ricardo sempre manda para mim, e aí os países, né, que estão me assistindo, né? Aí eu falei, Jesus, já pensou um dia um país desse me chamar para pregar? Acho que eu vou cair dura, mas eu vou. Vou morrer de medo, mas eu vou. Tenho que pegar avião, mas eu vou pegar avião. Eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque hoje, na idade, que é a idade que eu estou, não tenho muita coisa a perder, não, meu irmão. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade que Deus está me dando de levar a palavra, de conhecer pessoas, conhecer outras nações, conhecer esse mundo, se Deus permitir. Sabe por quê? Porque tudo, irmão, está nas mãos do Senhor. E tudo que Deus prepara, e tudo que Deus faz é maravilhoso. Às vezes você está aqui hoje, você não tem noção do que Deus está preparando para a tua vida. Mas às vezes você sente medo, às vezes você quer dar um passo mais, você queria ganhar mais, eu queria ampliar, mas eu tenho medo. Não tenha medo, vai, amplia, cresce, viva, seja feliz, acredita, coloca o pé, que Deus vai colocar o chão para você pisar. O céu é o limite. E aquilo que Deus não quiser que você faça, pode ter certeza que Ele não vai permitir. Você não vai muito longe quando Deus não quer. Ele fecha a porta, Ele tranca, Ele trava, e você não tem o que fazer. Mas Pedro, ele tentou, Pedro, ele olhou para aquela situação, para aquela oportunidade e disse, não, Jesus está me chamando. Quem está chamando você nessa noite é o Senhor, está dizendo, vem comigo, filho, vem comigo, não se preocupa, olha, a porta está aberta, passa para ela, Senhor, como que eu vou começar? Comece com o que você tem, comece com o que está na tua mão, o Senhor é contigo, vai ampliar, vai crescer, vai florescer, vai dar fruto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a mão lá. Pedro sentiu coragem e ele foi. Depois ele sentiu medo e está tudo bem. Mas essa experiência dele ficou registrada para nós. A experiência de Pedro está aqui registrada em Mateus 14, 22. E ninguém nunca
45 de Mateus, que o Senhor Jesus queria levar eles, tinha um propósito para ir para o outro lado. Aqui também nesse capítulo tinha um propósito, tinha muita gente enferma do outro lado da banda do rio. Eles precisavam chegar do outro lado. Jesus estava fazendo uma obra missionária. Jesus estava ganhando almas para o reino de Deus, estava proclamando o reino de Deus na terra, estava curando os enfermos, curando os endemoniados, os aleijados, os surdos, os cegos. Ele estava fazendo uma obra extraordinária e ele tinha um tempo certo para retornar para o céu. Então ele não podia perder tempo. Então aqui nesse capítulo o Senhor tinha um propósito. E no capítulo número 435 também o Senhor tinha um propósito. Ele estava treinando os discípulos, mas qual lugar que eles iam chegar aqui para curar os enfermos? E no capítulo 4, para expulsar um demônio feroz que estava na vida de um homem. Então o Senhor queria levar eles do outro lado para que eles obtivessem uma experiência com o Senhor. Então tem situações que Deus permite na nossa vida. Como que Deus vai manifestar o poder dele se não tiver um problema? Se não tiver uma necessidade, por que Deus vai aparecer? Às vezes a gente fala assim, né? Antes eu falava muito isso, hoje eu já entendo com a maturidade do Evangelho. Mas a gente fala, nossa, naquele tempo a gente via aleijado andar, cego, não sei o quê, e via tanta coisa. Hoje em dia, quando acontece, a gente duvida. Não é assim? A gente reclama tanto que não tem, e quando a gente vê, fala, será que é verdade? Isso aí é combinado. Se o povo não é crente, nada. Isso aí não é assim que a gente pensa na mesma hora. Então, para que a gente quer ver milagre? Se a gente nem acredita mais em milagre. Então, as coisas acontecem como uma necessidade. E quando as pessoas precisam, sabe, tem um lugar que Jesus foi? Eu acho que era Nazaré, na própria cidade dele, se não me falha a memória. Jesus curou somente uma dor de cabeça. Você tem noção disso? Que naquele lugar Jesus só curou uma dor de cabeça. Sabe por quê? Porque o texto diz que todos eram incrédulos. Eles não criam, eles não acreditavam, eles não tinham fé. Então o milagre para acontecer precisa ter a base para o milagre. E a base para o milagre é a fé. Você precisa ter fé, você precisa crer. Porque Jesus, a Bíblia diz, se tivesse fé, você vai ordenar um monte, dizer para ele, ó, precipita-se ao mar, e assim ele fará. Então a fé, ela move montanhas. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Isso é um texto bíblico. Então Jesus aqui, ele precisava curar enfermos. Do outro lado, no capítulo 4 de Mateus, o Senhor tinha que atravessar os discípulos para levar para o outro lado, para a cura, a libertação de um homem. A Bíblia diz que nesse outro lado, Jesus ele estava deitado, dormindo na proa do barco. Os discípulos estavam cuidando do barco, de repente começa uma ventania, o mar fica bravio, que não era mar, era um rio, fica bravio, eles começam a tirar a água de dentro e jogar para fora. Isso representa a força do braço. Situações que você não pode resolver, mas você insiste em resolver, você insiste em colocar sua mão, e você acha que você vai mudar você mesmo, que você vai transformar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Entenda uma coisa, igreja: tudo é possível ao que crê, mas sem Jesus você não consegue nada. Jesus disse isso certa feita, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então você não pode fazer nada sem Jesus. Quando eu falo de não poder fazer nada, irmãos, é nada mesmo, literalmente. Você não pode fazer nada sem a presença do Senhor. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus estava no barco. Aqui o Senhor não estava no barco, então tudo bem. Eles estavam com medo, então a sua mente estava pregando uma peça neles. Mas e no capítulo 4, 35 de Mateus, por que os discípulos estavam com medo se Jesus estava dentro do barco com eles? Em um ele não estava presente, mas no outro ele estava. Só que nós entendemos nos dois textos que Jesus, estando presente ou não, ele é o Senhor. Ele estando presente ou não, ele vai fazer alguma coisa por você. Lembra da história de Lázaro? Lázaro morreu 4 dias, já cheirava mal. Eles mandam um mensageiro até Jesus e diz: Jesus, teu amigo Lázaro está muito doente, enfermo, está para morrer. Jesus fica mais 2 dias hospedado na cidade que ele estava. Ele não sai correndo para ir acudir, para ir socorrer, só porque Lázaro era amigo dele. Porque Jesus queria fazer um milagre. Se ele chegasse em Betânia e fosse para curar Lázaro, ainda vivo, que estava com enfermidade, eles iam olhar e dizer: isso aí qualquer um podia fazer, qualquer curandeiro faria. Mas Jesus espera mesmo Lázaro morrer, porque ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe, o Senhor está dizendo, às vezes ele permite a situação
tia, que fique registrado isso nessa noite, uma tia que eu amo demais, é minha mãe na fé, me criou, né? Eu sou órfã desde muito pequenininho. Meu pai, quando foi assassinado, eu tinha 2 anos de idade, e quando minha mãe faleceu, eu tinha acho que 4, 5 anos mais ou menos. E essa minha tia me criou, né? Porque ela era solteira, morava com meus avós maternos, e ela me criou. Então é uma pessoa que eu amo demais. E eu sempre falo para Deus, sabe, Senhor, dá vida para ela, não tire ela de nós agora, porque eu sempre falo, Senhor, eu quero muito honrá-la, eu quero muito ter condições de honrá-la, de abençoar, de retribuir o mínimo que eu puder por tudo que ela fez por mim, porque ela não só me forjou como mulher responsável, mas como uma grande mulher de Deus, e é um exemplo a ser seguido. E aí agora foi a festa delas na igreja, e aí ela queria muito fazer a unha, né? E aí ela viu minha unha de gel, né? Chique, eu tenho uma pessoa que me abençoa toda vez, Jesus cuida de nós. E aí ela falou, filha, minha unha quebrou todo, o congresso está aí. Eu falei, tia, procura alguém, eu só não tenho um cartão para passar agora, mas se a senhora tiver alguém que tem um cartão, passa o cartão, eu pago para a senhora mais que vem R$1 para pagar essa unha. Essa unha custa R$180. Mas me deu uma alegria na minha alma, sabe, Elisandra? Assim, sabe aquele negócio mais forte de você? Eu preciso fazer isso por ela. Eu tenho que fazer isso, mas não tenho real. Mas eu vou fazer pela fé. Eu não sabia como é que eu ia pagar. Deus é tão maravilhoso. Ela mandou mensagem: filha, a tia conseguiu um cartão de glória a Deus, tia. Vai fazer sua unha. Ficou linda a unha dela, maravilhosa. Ela toda feliz com a unha dela. E eu não tinha R$1 para pagar essa unha. Aí eu falei, Jesus. Aí ela falou, a tia fez 2 vezes para você pagar o primeiro mês que vem. Tá aquela coisa, né? De crédito. Glória a Deus, que a gente é feliz assim mesmo. E aí, quando foi ontem, anteontem, caiu um dinheiro na minha conta. Olha como Deus, Cláudia, é extraordinário. Deus conhece o desejo do nosso coração. Coloca o pé que Deus vai pôr o chão. Às vezes a gente fica, mas eu não tenho, mas eu não posso. Sempre falando a mesma coisa. Usa a sua fé. Eu sei a minha fé, Deus honrou, porque eu queria tanto abençoar ela. E ela mandou mensagem, ela abençoou demais a gente, sabe? Começou até a eternidade. A eternidade foi abençoada por ela. Ela agradece, ela chora, ela faz festa, ela é extraordinária. Essa mulher assim de Deus que eu amo demais. E eu consegui. Aí eu, sabe o que eu fiz? Já mandei o dinheiro para ela, já estou mandando R$180, já estou pagando a unha. Não, filha, mas ele não dizer, não, tia, já está paga. Glória a Deus, aleluia. Sabe, fazer o bem, é você realmente dizer, Senhor, eu preciso fazer, então usa a tua fé. Tenha fé, creia no Senhor, confia no Senhor. Não fique com medo, às vezes você tem um passo na sua vida. Porque às vezes a gente fica se conformando, sabe? E se conforma com isso, sabe? Deus está dizendo, não, filho, eu tenho mais para a tua vida. Você pode ir além, você é capaz. Eu te capacito, sabe por quê? A nossa capacidade é pequenininha, mas a de Deus é grande. Os discípulos estavam tentando de todo jeito colocar água para fora, mas quanto mais água eles colocavam para fora, mais água enchia naquele barco. Até que eles chamaram Jesus. Jesus agora não está andando sobre as águas, Jesus já estava dentro do barco. Então, para dizer assim, lá tudo bem, estava com medo, porque não estava no barco, Jesus não estava sozinho, o homem vinha em cima da água, podia se confundir, tudo bem. Mas aqui Jesus está dentro do barco. Aqui Jesus está deitado dentro do barco, junto com eles, mesmo assim, eles sentem medo. Então você percebe que não é a situação, não é o lugar, não é o momento. Você vai ter medo, isso é normal, isso faz parte do seu crescimento. O medo que paralisa não é bom, porque ele paralisa você e faz com que você perca grandes oportunidades. Mas o medo controlado, ele é bom, porque ele serve para você como um sinal vermelho de avançar ou de recuar. A Bíblia diz que Jesus acorda, olha para aquele vento e diz: mar, vento, aquiete, vento, cala-se, mar, aquieta. E aquilo vira uma bonança, uma tranquilidade tão grande. Jesus olha para aqueles homens e disse: aonde está a vossa fé? Eles andavam com Jesus, eles viam as experiências
vê aquela grandeza de Deus, mas não compreende que Jesus está dizendo: se vocês quiserem, vocês podem fazer obras maiores do que essa que eu acabei de fazer. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: você vai chegar do outro lado. Não importa da onde o seu barco está saindo, se da beira do mar, se você já está no meio do temporal, se você está quase chegando do outro lado. Jesus está dizendo para você nessa noite: você vai chegar do outro lado. Tudo que está acontecendo vai passar, o vento vai parar de soprar, Deus vai honrar a tua fé. Somente confia no Senhor. Jesus chegou do outro lado. Havia um homem necessitado que precisava da ajuda de Jesus, e ele foi liberto, porque Jesus não andava por outro. Tudo que Jesus fazia tinha um porquê, tinha um momento, tinha a hora, e as coisas aconteciam. Desse jeito o Senhor estava treinando os seus discípulos, e do mesmo jeito o Senhor está treinando a cada um de nós, com as nossas lutas do dia a dia, com as nossas situações do dia a dia. O Senhor está nos treinando, para que a gente chegue a essa mesma conclusão. Jesus está andando sobre as águas, não tem problema, eu vou ter com ele. Jesus está dormindo na proa do meu barco, não tem problema, eu vou ter com ele. Jesus está dizendo nessa noite: em qualquer situação que eu permitir que você esteja, não se preocupe, eu estarei com você. Que nós possamos tirar essa lição desse texto nessa noite, compreender e entender que Jesus é o único que pode acalmar a tempestade. Que quando você clamar por ele, esteja você aonde estiver, esteja você no olho do furacão, esteja você no meio da maior luta, da maior dificuldade da tua vida, Jesus está dizendo: me chama, porque eu vou estar com você. Às vezes tem coisa que a gente pensa que você não posso chamar Jesus. Pode sim, chame Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia! Até uma Sírio Fenícia chamou Jesus de filho de Davi. Ela não era judia, não poderia usar aquela linguagem, não pertencia ao seu povo, estava vestida adequadamente como uma judia, mas ela não era, ela era uma Sírio Fenícia. Mas quando ela clama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela importuna Jesus. Os discípulos olham para Jesus e dizem: dispensa essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas quando eu preciso de algo, eu tenho que gritar. Quando eu preciso de algo, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer: Senhor, alçar minha voz e dizer: Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou para ouvir aquela mulher e ela disse: tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olhou para ela e disse: não é bom pegar pão de filhos e deitar a cachorrinhos. Ela disse: eu sei, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus disse: que extraordinário, eu não vi uma fé dessa em Israel na vida de alguém. A tua filha já está curada, vai em paz, a tua fé te salvou, é a fé que salva, é você se posicionar, é que vai mudar a tua vida. Naquele mesmo dia a filha dela foi curada. Então você percebe que quando eu me faço ser ouvida, alguma coisa acontece em meu favor. Jesus estava lá, Jesus estava presente, Jesus não pôde recusar de fazer um milagre na vida daquela mulher, porque ela se fez ouvir por Jesus. Então se faça ouvir pelo Senhor, não desiste. Às vezes tem gente que pede uma bênção para Deus de manhã, de tarde ele pede outra, de noite ele pede outra. Acho que Jesus olha e fala assim: não vou dar não, porque ele não sabe o que ele quer pegar. Vou esperar mais um pouco. E eu acho que todo mundo quase é assim, né? Às vezes fala a pergunta: oh meu Deus, se hoje Jesus falasse aqui, qual o milagre que você precisa? Mas ia pensar tanto que não tem que acabar. Porque a gente quer tanta coisa, não é verdade? E a gente não consegue na hora ter uma palavra rema, e aquilo fixa. É isso que Jesus quer, que a gente venha ficar fixado naquilo. É isso que eu quero, Senhor, hoje é isso que eu quero. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero, mas nesse momento é isso aqui que eu quero que o Senhor faça isso por mim hoje. E muitas vezes a gente não consegue ter esse posicionamento. Então o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça? O que é que você precisa? O que você necessita? Fique firme no teu propósito e não desista e não esmoreça a tua fé.
Eu não tenho paz, mas é um monte de coisa acontecendo na casa. Aí você fala, Senhor, já antes que Deus olha, mas não disse que não estava acontecendo nada. Não queria que eu fizesse alguma coisa, agora eu tirei tudo do lugar, estou movimentando tudo. Aí ela está reclamando, dizendo que não está aguentando. Oh, irmão, só Deus para entender os filhos dele. E graças a Deus que o Senhor nos entende. Ele compreende, Ele sabe cada um de nós, do jeito que nós somos, a maneira que nós fomos gerados e criados por Ele. Mas que nessa noite você possa guardar essa palavra no teu coração, que você possa meditar nessa palavra nessa noite e continuar, irmão, persistindo. E não se preocupe, não importa o seu barco aonde ele está, se Jesus está dentro, dormindo, ou se Jesus está vindo, caminhando sobre as águas. Entenda uma coisa, Deus é contigo e o nome dele será glorificado na sua vida e através de você. Amém?